Galera, é o seguinte, realismo. Do ponto de vista filosófico, o realismo é uma corrente que enfatiza a completa independência ontológica, ou seja, as partes mais gerais do ser, da realidade em relação aos nossos esquemas conceituais, crenças e pontos de vista. Digamos que cada palavra dessa definição tem relação direta com o primeiro jogo que trouxe o realismo ao Xbox 360, e é com base nisso que nós vamos seguir agora. O fato é que pode parecer estranho, mas a sétima geração serviu em diversos casos muito mais para poder endossar esse conceito realista do que para apresentá-lo de uma maneira completamente nova pra gente. E isso aconteceu porque o PS2 já tinha feito um trabalho excepcional nesse sentido, e o primeiro Xbox, em alguns casos, foi ainda mais ousado e resolveu trazer recursos de nova geração de maneira antecipada. Ou seja, a sétima geração se apropriou muito do que foi visto do máximo desses dois consoles anteriores e evidenciou aplicando mais resolução, refinando arestas e acoplando alguns recursos extras também. Mas então, diante de todo esse discurso, em que momento conseguimos discernir que o Xbox 360 estava em um patamar superior naquela época? Em que momento entendemos que fizemos a migração de um PS2 para um 360 no seu período de lançamento? Vai ser isso que nós vamos conseguir ver hoje na nossa conversa. Mas claro, antes de continuarmos, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, torne-se um membro para apoiar projetos mais ambiciosos do canal e ser mencionado neles. Não deixe de acompanhar os shorts que estão sendo lançados diariamente no canal para ficar por dentro de tudo e ter acesso a ainda mais curiosidades, e se inscreve para não perder os vídeos longos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem ver como o Xbox 360 conseguiu mostrar sua supremacia técnica sendo o primeiro console de nova geração da época. Embora o realismo, como vimos na sua definição filosófica, seja independente do que estabelecemos do que é real pra gente enquanto seres humanos, ainda existe uma linha muito tênue dividindo o que é ou não realismo nos games que é difícil de ser estudada. E por que isso acontece? Bem, olhando jogos como God of War 2, por exemplo, é fácil taxá-lo como um jogo que tem um gráfico realista. Não surpreendentemente, isso acaba sendo bastante comum, mas olhando pra dentro do game em si, o que o determina como um jogo realista necessariamente? Enfrentar criaturas e deuses mitológicos, ir e voltar do inferno, dentre outras diversas questões, podem ser associadas ao realismo? A resposta é sim, dentro desse contexto filosófico. E essa linha tênue só é complicada de ser vista porque está atrelada a uma palavra chamada caos. Os jogos que melhor oferecem uma clara exemplificação disso são justamente os que são caóticos, seja um caos em sua narrativa, em sua gameplay, em sua representação e, em alguns casos, até nos visuais de fato. E caos é a melhor palavra para definir o que os jogos da saga Call of Duty trazem na sua experiência para qualquer jogador, em qualquer game da franquia e, claro, em qualquer ambientação que ele utilize como plano de fundo. Sejamos sinceros, 90% das pessoas que jogam a franquia provavelmente não presenciaram uma guerra de verdade. Então por que chamamos isso de realismo? Com base em que e como o Xbox 360 conseguiu endossar esse elemento trazendo até divisores de águas entre as gerações? Eu chego lá. O ano era 2005. O console da Microsoft chegava até as prateleiras e entregava uma experiência de nova geração para os consumidores. Mas o que o público iria jogar nele? Nesse mesmo ano, tivemos o lançamento peculiar de Call of Duty 2 para a plataforma para poder responder essa pergunta. E digo peculiar porque essa versão do game chegou com exclusividade para a Microsoft, tendo versões para PC e para o próprio 360, mas em contrapartida tivemos uma outra versão desenvolvida para a sexta geração que consequentemente chegou ao PS2, chamada de Call of Duty 2 Big Red One, que para mim é um dos melhores já feitos dentro da saga. E estar nesse patamar tem muito a ver com o realismo que a gente está abordando. Veja bem, longe de recursos revolucionários, Big Red One no PS2 tenta trazer o maior clima caótico possível de forma reduzida para o hardware da plataforma conseguir comportar sem comprometer o seu objetivo final. Isso resultou em muitos inimigos em tela com muitas aspas que a gente vai desenvolver, explosões a todo momento e uma arquitetura minuciosamente estudada em cada ambiente para trazer um clima claustrofóbico, que também precisa de desenvolvimento por aqui. Isso fez com que tivéssemos um jogo que não precisava de muito para poder deixar o clima caótico, já que os espaços eram apertados, sujos e normalmente destruídos e cheios de restos das estruturas. E para compor com os personagens, bem, o espaço era pequeno e as explosões eram muitas, então não precisava de nada exorbitante. Por isso, eu disse que tínhamos muitos inimigos em tela com muitas aspas, porque a sensação que se tinha era exatamente essa, de que havia muitos NPCs compondo o cenário, mesmo que isso não acontecesse de
de fato. Em outras palavras, ele trouxe o realismo de forma fenomenal para sua época e também para esse tipo de hardware, trabalhando com o pouco que se tinha. Só que a verdade é que a saga chegou originada do PC por aqui. A franquia foi desenvolvida pela Infinity Ward, que foi composta por ex-membros do grupo que trabalhou em jogos como Medal of Honor Allied Assault, que por sinal é um dos jogos mais influenciadores nesse gênero até hoje em dia. E no PC, com tantas vantagens técnicas, obviamente encontrávamos uma guerra muito mais imersiva e melhor retratada com base no que acreditávamos ser, de acordo com o que a própria mídia cinematográfica sempre procurou descrever pra gente. Por isso, tínhamos alguns recursos bem interessantes por aqui, como o sistema que gerava inimigos e aliados em tempo real de forma proporcional enquanto você avançava pelos locais e cumpria seus objetivos, e houve também a inserção de uma inteligência artificial que era superior ao que qualquer outro game desse estilo já tivesse feito, colocando comportamentos mais humanizados para os inimigos. Era incrível! E como o resultado disso foi um sucesso estrondoso, houve essa ideia de tentar trazer o game de forma diferente e de certa forma reduzida para os consoles, algo que já aconteceu na geração do PlayStation 1 com o PC, em que a gente teve Quake e Doom, que são títulos originados na plataforma de computador da Microsoft, porém chegaram para os consoles de mesa também. A diferença é que aqui essa estratégia durou apenas até o segundo título. E bem, ainda que Call of Duty 2 Big Red One seja reduzido quando comparado ao original de PC e Xbox 360, o mais próximo desse clima tão caótico que a gente alcançou em um game do gênero naquela época foi Medal of Honor Frontline na sua primeira missão, que é fantástica. Colocar muitos inimigos em tela sempre foi uma dificuldade porque demandava muito não apenas para processar esses personagens, mas também para processar a inteligência artificial deles. Então, esse em especial no PS2 usava muito a parte sonora para dar a ilusão de que o ambiente estava infestado de inimigos, mas Medal of Honor nunca foi conhecido por isso. Só que foi algo necessário pelo simples fato de que encontramos um cenário muito amplo nesse trecho e ele precisava ser ocupado da forma que fosse. Por isso que quando recebemos o Big Red One era muito fácil ficar entusiasmado por como o jogo conseguia lidar com as limitações do PS2 sem perder a sensação de realismo que tinha como base o clima caótico da guerra. Só que no 360 a história era completamente diferente, porque a experiência encontrada no PC era invejável e era essa experiência que ele queria transmitir. Assim, aqui o foco era igual, mas a forma de alcançá-lo precisou ser diferente, e por isso existe um mar de diferença entre essas versões. Diferente da versão de PS2, a versão de Xbox 360 tem uma direção de arte que proporcionou uma arquitetura que parecia se vangloriar muito à distância. Prédios longos, construções enormes e campos absurdamente abertos foram apenas alguns dos meios utilizados para te colocar num cenário em que você, mesmo dentro de um pelotão, precisava se sentir um exército de um homem só. Afinal, Call of Duty sempre foi uma franquia que reforçava a ideia de que hordas de inimigos iriam aparecer e você teria que dar conta de cada uma delas. E isso, obviamente, já com o poder do Xbox 360, pôde ser apresentado com a tecnologia inserida no PC no primeiro game da saga, gerando inimigos e aliados em tempo real através de ciclos, enquanto você alcança os seus objetivos. Aqui, mais do que em qualquer outro título da saga até então, isso era fundamental, porque cada estágio tinha um cenário que usava de um grande campo aberto como palco para os combates poderem acontecer, e esse palco precisava ser ocupado. Então, basicamente, não apenas melhoraram o que já se encontrava no primeiro título do PC, expandindo esse tipo de recurso, como fizeram novas adições proporcionadas pelo hardware da Microsoft de nova geração. Essas adições, por sinal, marcam visualmente a distância inicial entre um jogo de PS2 e Xbox 360. O processo natural do brasileiro era sair do PS2 e ir automaticamente para um Xbox 360. Isso aconteceu por inúmeros fatores, mas também porque o PS3 só chegaria na sétima geração um ano depois. Então a Microsoft não tinha concorrência nesse sentido. E a experiência de Call of Duty no PC era algo único naquela época, então trazê-la para um console animou muito as pessoas. Prova do que eu tô falando é que 77% das vendas do jogo se concentraram no lançamento do 360, mas por outro lado também não dá pra dizer que o PS2 diante desse cenário estava vivendo um período ruim em 2005, muito pelo contrário, e Big Red One é apenas um dos excelentes exemplos para poder demonstrar isso. Mas não ter amarras à geração passada mostra como Call of Duty 2 conseguiu brilhar no console da Microsoft, e isso graças à estratégia de lançar games distintos para poder atender gerações diferentes. A eficiência dessa estratégia vai ficar clara logo. Mas logo no começo entendemos que se trata de um jogo de Xbox 360, sem muitas delongas. Como o game é dividido por campanhas, cada uma delas mostra um aspecto. Nem tudo são flores, mas em grande parte se configura como uma experiência de nova geração. No começo, ambientado na Rússia, a neve mostra uma verdadeira aula de combinação de elementos que são pesados o suficiente juntos e ofereceriam problemas no PS2 com toda a demanda de inteligência artificial aplicada ao sistema de criação de inimigos por ciclos.
Os amplos campos abertos russos são tomados por diversas explosões à medida em que você percorre as longas distâncias entre uma construção e outra. Essas explosões são compostas por partículas com texturas de transparência para criar os flocos de neve, que acontecem em duas instâncias, fumaça feita por texturas com transparência também para poder representar o impacto dos tiros e, em alguns casos, também temos deformidades de geometria. E agora presta atenção em como cada um desses aspectos usam o poder do Xbox 360 para poder serem exibidos e construídos. As partículas das neves geradas na explosão são apenas a primeira instância do recurso. Elas ganham destaque pela quantidade e nitidez proporcionada pelo console. O efeito tira vantagem do game conseguir rodar já naquela época em 720p nativamente, o que sempre foi um desafio para aquela geração, para assim evidenciar um número maior do que podemos chamar de mini texturas em movimento. Essas mini texturas acontecem ao mesmo tempo em que uma tempestade está tomando conta do cenário. A tempestade obviamente é composta por flocos de neve e ela representa a segunda instância do efeito, que por sua vez também é feito da mesma maneira que as explosões, só aplicaram uma metodologia de movimento diferente. Aqui o fato é o seguinte, as partículas sempre demandaram muito de qualquer hardware e essa era uma forma de dizer que o Xbox 360 não tinha problemas em lidar com elas. Aquilo era uma nova geração e os efeitos de transparência através de texturas, de acordo com o aumento de sua complexidade, isso dentro da história dos games, sempre foram oferecendo cada vez mais dificuldade à medida que as gerações avançavam. E aqui isso não foi diferente. Em algum momento a gente precisava ver que isso ia pesar. As fumaças provenientes das explosões, por exemplo, usavam o recurso, assim como o PS2 já usava. A diferença é que o efeito foi muito mais complexo nessa sétima geração. Diversas camadas foram inseridas para poder gerar a representação do elemento. Isso serviu para poder deixar essas fumaças nos impactos das explosões mais realistas, e também porque a maior resolução utilizada poderia revelar falhas caso fosse a mesma complexidade usada em um PS2, por exemplo, já que lá tínhamos menos camadas e por conta disso menos complexidade e também menos definição. E vemos nesse momento, inclusive, a prova de que o recurso é pesado, porque é aqui que temos o game dando o próximo grande passo para poder se equiparar à experiência de PC, por considerarmos que ele larga os 30 FPS da versão de Big Red One nos consoles de sexta geração para almejar os 60 quadros por segundo. O problema é que esses 60 quadros por segundo não acontecem de maneira estável, e ainda que eles sejam instáveis em diversos trechos, é quando entramos nessa fumaça ou a presenciamos de alguma forma mais intensa que a instabilidade vem, e ela vem sem medo, porque atrapalha a sua experiência. Só que como resultado é um efeito visualmente muito bem representado. Uma vez dentro dessa névoa, mal é possível ver o que tem do outro lado, e isso é muito importante considerando que estamos falando de um jogo de guerra e que tem amplos cenários, porque ajuda a complementar cada localidade que o evento está acontecendo. Já quanto à deformidade geométrica, esse é um elemento que poderia ter sido mais explorado aqui. O jogo, ao contrário do que já se podia fazer com a tecnologia do 360 naquele período, não aplica normal mapping em diversas superfícies, ocasionando em texturas mais lineares para representá-las e com pouco relevo. Por isso, grande parte da mudança geométrica das explosões é scriptada. Mas provavelmente você deve estar pensando que esses são elementos visuais simples hoje em dia, e de fato são, considerando tudo que o 360 fez e considerando tudo o que encontramos hoje em dia. Só que quando se assume o controle do personagem, é possível entender porque mesmo hoje em dia, em um jogo de 2005, eles são tão importantes e como eles conseguem imprimir o realismo tão bem dentro do que a gente idealiza do que seja uma guerra. Por outro lado, no trecho seguinte, ao contrário desse trecho da Rússia, já não temos uma eficiência tão grande assim. Aqui o game perde uma grande oportunidade de mostrar que ele, embora use diversas sombras achatadas nas superfícies para fazer o controle de uma pseudo-iluminação indireta, ainda assim tem a iluminação dinâmica, essa que era uma supremacia na época. Usar sombras achatadas nas superfícies não é um problema, o grande problema é que era uma técnica muito mais utilizada no PlayStation 2, e por isso ver esse tipo de recurso no Xbox 360 não era algo tão legal, então eles resolveram combinar. O que acontece aqui, nos trechos urbanos encontramos sombras extremamente difusas, porque as dinâmicas parecem se misturar com as achatadas nas texturas, e como existem muitos prédios tomando conta do local e diminuindo a força do sol, tudo acaba casando muito bem e você quase não percebe a diferença. Mas no deserto, onde só se vê areia e sol, as sombras ainda assim ficam difusas, e não deveriam, porque a força de atuação da luz é infinitamente mais forte, e a superfície clara e de tom único da areia favorece sombras mais duras, mas não é o que a gente encontra. Mas felizmente o trecho final repete muito bem o que
foi exibido no começo, só que em um ambiente que mescla campos abertos, cenários chuvosos e estágios com muitas construções, em que alguns lembram inclusive até a versão de PS2 na construção artística. Tudo casa tão bem que é difícil sair do papel do personagem. Você se sente no caos de uma guerra que você nunca presenciou e determina aquilo como realismo, e como consequência, é muito difícil parar de jogar. A cereja do bolo é que, embora o game tenha assets ou objetos que tenham dificuldade para poder interagir com a iluminação local, especialmente a de locais internos representada pela iluminação indireta, a versão de PC consegue ter menos êxito do que o Xbox 360 nisso, o que o coloca como a melhor versão feita mesmo que visualmente falando, e isso é um grande mérito, porque a gente está comparando um console com um computador. E com toda essa maestria, no jogo seguinte a gente tem a comprovação de como uma geração pode limitar a seguinte, já que Call of Duty 3 é basicamente o mesmo game tanto no PS2 como no Xbox 360, e por isso, mesmo com aprimoramentos gráficos na versão de nova geração, teve o seu sistema de ciclo de personagens em tela diminuído, cenários menores e uma linearidade maior. Ainda dá pra se sentir na guerra, porque o game é muito bem scriptado, mas digamos que a versão da nova geração daquele período foi trazida se baseando no PlayStation 2 e por conta disso se limitando também, e não se focando no que a Microsoft já conseguia fazer. Por isso, mesmo que ao longo da sua campanha tenha objetivos repetitivos, te colocando para fazer diversas vezes a mesma coisa até o final do game, ainda assim tudo é tão bem construído e tão imerso, de acordo com tudo que a gente comentou aqui, que Call of Duty 2 consegue cumprir a sua meta e faz você superar a Segunda Guerra Mundial sendo um exército de um homem só da maneira mais realista, caótica e imersiva que esse conceito possa ter. Mas me conta, o que você acha da franquia Call of Duty no que diz respeito ao realismo? Você acha que ela consegue entregar bem dentro do que a gente considera um realismo? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais era isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia. Não deixe de acompanhar diariamente os shorts com diversas curiosidades a respeito do mundo gamer que a gente está postando por aqui. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.